Imagens ao vivo. Rosiane Carvalho, boa tarde, seja bem-vinda ao Band News Amazônia, segunda edição. Boa tarde, muito obrigada, Alex e Thaís, meus amigos, vamos lá. COIAB realiza seminário sobre gestão territorial e ambiental na Amazônia, nesta quinta, evento que vai até amanhã. O coordenador do Conselho Indígena de Roraima, o Edinho Macuxi, falou sobre esse evento. A gente acompanha aqui, a gente tem um áudio e quem tem a rede social acompanhando agora também pode acompanhar o vídeo. O PGTA é o Plano de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas, mas podemos chamar também de vários nomes, uma delas planos de vida, né? Porque é um plano de fato que tem curto, médio e longo prazo, onde garante, né, a dignidade e a liberdade das comunidades indígenas, dos povos indígenas. E a importância de a gente estar aqui hoje, né, é de fato, né, consolidar uma aliança política que preserva muito com essa questão dos conhecimentos científicos, mas também cultural e tradicional dos povos que organizam, né, esse tipo de PGTA para garantir seu sistema econômico, cultural, né, política, social também, na maneira de como a gente faz esse intercâmbio, de poder trazer e levar ao mesmo tempo a experiência que ajude a gente a construir grandes planos que garantam o nosso futuro. A segurança, né, nós temos um processo de demarcação e homologação das terras indígenas, e uma das seguranças hoje é a questão da gestão, né? Gestão, e para ter gestão você precisa realmente organizar, né, a maneira de como ser utilizado de forma sustentável todos os recursos naturais, mas também outras atividades que podem fortalecer tanto a economia das comunidades indígenas. Creio que em nenhum momento, né, os territórios indígenas eles foram um processo de erro, né, mas de acerto, porque de fato garantiram, né, juridicamente, né, os direitos dos povos indígenas que são efetivados sobre os direitos originais, e a própria Constituição realmente reconhece isso. E o PGTA, eles são de propriedade, ou seja, né, de protagonismo, né, das comunidades indígenas, porque são deles, não apenas que está no papel, mas aqueles que se encontram na mente, no espírito, no corpo das pessoas, em poder dialogar com o Estado e transformar isso em políticas públicas, aquilo que precisa ser implementado, respeitando os protocolos de vida das comunidades indígenas. Olha, não foi criado pelo governo, porque houve uma participação em massa das comunidades indígenas, né? Rose, tá aí, a gente ouviu um trecho da fala do Edinho Macuxi, justamente ele que é do Conselho Indígena de Roraima. Rose, o que a gente pode absorver dessa fala dele, do cuidado com a população indígena? Olha, a primeira coisa que eu queria explicar para vocês, compartilhar com vocês uma informação. O Edinho Macuxi é uma das principais lideranças indígenas da Amazônia. Ele é da Raposa Serra do Sol. Só para a gente ter uma ideia, é da Raposa que sai num contexto de muito conflito com os interesses indígenas da instituição. Ainda no governo passado, sai eleita a primeira deputada federal indígena, depois de mais de 20 anos que o primeiro indígena foi para o Congresso Nacional, né? Então sai no contexto de gestão do Edinho, fortalecimento também dessa relação com a instituição, para que esses indígenas ocupem os cargos que ocupam hoje, mas é um contexto, e o Edinho, o CI e outras organizações indígenas continuam fortalecendo o movimento social e também as críticas ao governo. É um momento diferente que nós estamos vivendo, só para a gente ter ideia de quem é essa pessoa que deu essa entrevista exclusiva aqui para a nossa coluna de política na Band News. Um outro dado que a gente precisa entender desse evento que está sendo organizado pela COIAB, aqui na Conexão Amazônia Sustentável, aqui no Parque 10 de Manaus, né, no bairro de Manaus, eu estou aqui, inclusive, nesse momento, é que estão reunidas aqui as principais organizações indígenas da Amazônia, de todos os estados que a gente citou ontem. A gente chamou aqui uma espécie de G20, para a gente ter ideia, né? O G20 é a reunião dos 20 países mais ricos do mundo. As definições ali impactam no mundo inteiro. Aqui é o G20 da Amazônia. Então é isso que eles estão... O que eles estão debatendo? Eles estão debatendo de uma forma muito mais avançada que o Estado, um plano de gestão territorial e ambiental para as terras indígenas, sejam elas homologadas, demarcadas ou não. No entanto, claro que um plano de gestão ele tem uma funcionalidade muito maior nas terras que já estão demarcadas. Por quê? Porque avança a organização dessa comunidade indígena dentro de um contexto de vida, de qualidade de vida, de organização. A gente até falou sobre a Lei Maria da Penha, no Exclusiva, como a Maria da Penha consegue, nas comunidades indígenas que têm essa organização,
estabelecer execução muito maior, muito mais avançada que muita comunidade nossa, né, da não indígena. Por quê? Porque eles estabelecem protocolos para todo o território, protegendo, portanto, as mulheres dessas violências. Então, é algo muito mais avançado que, infelizmente, era para ser política de Estado, né, e não está sendo. Iniciou em 2002, eu ouvi alguns deles, mas nada avançou no governo e sequer tem apoio do governo. É o que eles estão tentando agora, colocar que o Estado brasileiro compreenda a importância de se debater esses planos de gestão territorial e ambiental por parte do Estado. Por que, Thaís? Porque é do meu interesse, do seu, que isso aconteça, que não somos indígenas. Porque nós estamos no pico, né, numa cidade, numa região que está sofrendo o pico da crise climática. Portanto, cuidar do meio ambiente, ter pessoas interessadas que de fato cuidam do meio ambiente, que são os indígenas, isso acaba tendo uma repercussão direta no nosso futuro, no meu, no seu, dos nossos filhos, dos nossos netos. Então é isso que está sendo discutido agora pela COIAB, que a gente ouviu aí na voz dessa importante liderança da Amazônia. Agora, Rose, a gente também teve um outro momento do encontro do primeiro-ministro da Espanha, que tinha algumas agendas com indígenas da Amazônia, destaque para o Marivel Tumbaré, que teve a oportunidade também até de falar um pouquinho para todos que estavam presentes. Conta para a gente, Rose. Essa é uma agenda importante no sentido macro para o país, para o próprio presidente Lula, que tem feito as suas incursões, viagens, agendas internacionais, ficado num ponto assim de polêmica, de críticas da mídia brasileira, né, quando fez algumas declarações, por exemplo, na questão da faixa de Gaza, do ataque israelense às pessoas, às civis da Palestina, né, do Estado, enfim, e causou aquela confusão toda. Então você vê que lideranças importantes, internacionais, iniciam uma agenda dentro do Brasil para conversar relações, né, bilaterais. Isso é altamente importante no contexto do governo federal, do contexto do planejamento do presidente Lula, né, nessa agenda internacional. Esse é um dado. Eles trataram sobre economia, né, uma relação mais fortalecida da União Europeia com o Mercosul, que envolve outros países e coloca, portanto, também o Brasil numa liderança, né, em relação aos países da América Latina, o que é também aí o que almeja desde sempre o presidente Lula. Falaram sobre o fortalecimento da defesa da democracia, citando o ato no ano passado, de 8 de janeiro, e sobre a agenda climática, que é a pauta internacional mais importante, que é esquecida pelos políticos aqui da Amazônia, com muita frequência, né, Thaís? Quando se trata de agenda climática, a inserção nessa agenda do primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, teve um encontro com as populações indígenas. Portanto, você veja que a voz da Amazônia, a voz política da Amazônia, não estou falando de partidário, mas a voz política da Amazônia, teve um encontro separado, mais prolongado, com o primeiro-ministro da Espanha na sua agenda internacional no Brasil. E quem foram essas pessoas? Foram lideranças indígenas de toda a Amazônia, muitos aqui do estado do Amazonas. Vale destaque para o Marivel Tumbaré, mais uma vez, para que a gente compreenda quem é esse nome. A gente tem falado dele porque é pré-candidato lá em São Gabriel. Mas ele tem uma importância maiúscula para o estado do Amazonas, para essa agenda política também. O que acontece? Qual foi a fala dele? A mesma coisa que está sendo discutida aqui por todas essas lideranças do G20 da Amazônia aqui em Manaus hoje e amanhã, né? O plano de gestão territorial, como ele é importante, a importância de lutar contra o que vai sendo colocado contrário aos direitos indígenas garantidos na Constituição, que é a demarcação dos territórios, compromisso do presidente Lula na campanha com essas populações, e na fala dele também houve destaque para o posicionamento agressivo que o Congresso Nacional tem feito contra os direitos indígenas, contra as populações indígenas da Amazônia, e que isso acaba sendo um fator de pressionar o governo e, portanto, também os indígenas que estão à frente da execução da CESAI, né, das ações da CESAI, da FUNAI e de todas as questões que protegem e que vão evitar que danos como o que acontece na Terra Yanomami ocorram em toda a Amazônia. Esse foi o mote da fala do Marivel, que tem link com esse debate que a gente falou aqui da COIAB.